mais uma vez, para todo mundo. Vamos dar continuidade à programação do curso, agora com a nossa palestra simultânea, com Driele da Silva Queiroga, que vai falar para a gente um pouquinho sobre diversidade e ecologia de Mantódia. Driele, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais pela Universidade Federal de Uberlândia e doutoranda em Entomologia pela USP de Ribeirão Preto, onde ela está trabalhando com ecologia de comunidade de mantódios do Cerrado, sistema de camuflagem, seleção de nicho e comportamento predatório em mantódia. Então, eu passo a palavra para você, Driele, e pode ficar à vontade. Obrigada, galera. Vou começar a projetar aqui para ficar bonitinho. Espera. Boa tarde, galerinha. Boa tarde para todo mundo. Então, meu nome é Driele, como vocês já sabem, ruralina, que eu já vi que tem uma ruralina aí também. E eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre mantódia, sobre esse lindo serzinho, esse lindo inseto que vem despertando nossa curiosidade ao longo do tempo. Eu vou ir falando aqui, mas eu estou com o chat ligado no celular. Se vocês tiverem qualquer... Eu vou parar um pouquinho antes do final para vocês fazerem perguntas, mas se vocês quiserem aproveitar algum momento para tirar uma dúvida específica, vocês podem mandar a pergunta ali no chat também, que vai dar certo. Então, antes de tudo, antes da gente falar de louva-a-Deus, a gente tem que saber o que é um louva-a-Deus. E o quão diverso eles são. São alguns pontos que a gente vai focar para a gente entender um pouco o universo desses insetos. O que são e o quão diversos eles são. Para a gente desvendar um pouquinho os mistérios. Começando pelo começo, antes de tudo, louva-a-Deus é um inseto. Acho que essa resposta muita gente já pegou por aí. E eles são muito conhecidos por ajudarem a controlar pragas de jardim e também como pets, principalmente no mercado asiático. A gente tem umas 6 famílias neotropicais de louva-a-Deus, mais ou menos 16 subfamílias depois da última revisão, o que mostra que aqui na nossa região, na região neotropical, a gente tem uma grande diversidade. Eles são geralmente insetos predadores que vão pegar qualquer coisa que se mova do tamanho deles ou de um tamanho aproximado. A gente acredita que tem umas 273 espécies de louva-a-Deus no país, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre esse número mais para frente. Então, antes de entrar em aspectos da biologia desse bicho, eu acho que é muito legal a gente saber qual que é a nossa relação com eles. A gente tem alguns insetos que são muito próximos do ser humano, de diversas formas, mas os louva-a-Deus, eles têm um papel específico, uma relação muito diferente dos demais insetos, porque praticamente em todas as culturas eles têm alguma relação mitológica, algum significado místico por trás deles. Por exemplo, no Éria, que é um dicionário chinês que data de mais ou menos 300 anos antes da Era Comum, eles são descritos como símbolos de espíritos de coragem e intrepidez, ou seja, de ousadia. Quando a gente parte para a região da África, principalmente na África Austral, a gente tem eles já representados como deidades, como divindades, que seriam Khoi e San, que são 2 mitologias que tratam de diversos deuses ligados à natureza. Na Grécia Antiga, os louva-a-Deus eram tidos como símbolos de adivinhos, de profetas, e tinham o papel de guiar os viajantes perdidos na sua caminhada. E no Antigo Egito, num significado parecido, porém com uma outra ótica, eles eram divindades menores que também guiavam os perdidos, mas os perdidos rumo ao caminho dos mortos, as almas perdidas. Então, existem diversos, esses são só alguns dos mais famosos, mas existem diversos relatos que vão relacionar esse inseto com alguma característica mística. Isso a gente não tem só na antiguidade, a gente tem inclusive hoje. É um dos insetos que tem uma maior representação na cultura pop. A gente tem, claro,
borboletinhas, besouros, abelhas, mas a gente está falando dessas ordens grandes. Se a gente for pensar em número de espécies, que nem eu falei para vocês lá atrás, eles não são considerados uma ordem grande. E ainda assim eles estão muito presentes. Principalmente quando a gente fala de jogos, quando a gente fala de filmes, você sempre vai ter alguma representação ali de um louva-a-Deus, se o universo permitir. Então, contextualizando eles um pouco mais, para a gente saber, tá, eles são insetos, mas exatamente onde é que eles estão dentro de tudo que a gente chama inseto. Eles vão pertencer a uma superordem chamada Dictyoptera, que vai abrigar ali louva-a-Deus, baratas e cupins. Eles se divergiram um pouco antes das baratas, mas lá para o final do Carbonífero, então são uma ordem relativamente recente, com a sua irradiação acontecendo mais ou menos ali em 200 milhões de anos pelo Jurássico, Triássico. E aí, uma boa forma da gente olhar para a diversidade desse bicho, eu acho que para a gente olhar para a diversidade de qualquer animal, é olhar a forma. Porque a gente entende que a forma, que a morfologia, ela é complementar do comportamento e ela é complementar de muitas estratégias ligadas à vida daquele organismo. Então, a gente vai dar uma olhada na forma do louva-a-Deus para vocês me dizerem se eles realmente devem ser tão diversos assim. Bem, cabeça. Uma cabeça generalizada de louva-a-Deus é mais ou menos assim. Triangular, 2 olhos, cada um numa pontinha, 3 ocelos em forma de triângulo no centro da testa, mandíbula, seção de antena, padrãozão que nem muitos insetos. Mas quando vocês olham para essas fotos de cabeças de louva-a-Deus, vocês acham que todas elas vão estar representando uma forma muito parecida? Não. E a gente pode dizer também que essa forma, essa variação de forma reflete uma variação de ocupação no espaço e uso do espaço muito diferente. Por exemplo, vocês podem ver que a gente tem olhos, pegando as estruturas mais proeminentes, de diferentes tamanhos. A gente tem olhos de diferentes posições, mais alongados lateralmente, mais alongados verticalmente, alguns com algumas projeções. Será que essa posição diferente dos olhos ela vai estar ligada de alguma forma com o hábito deles? Será que essa posição vai dizer para a gente que tipo de presa eles vão pegar? Isso provavelmente vai falar muito sobre não só louva-a-Deus, mas a maioria dos insetos, em como que eles vão estar no ambiente. Por exemplo, uma outra característica legal de se olhar são os ocelos. Os ocelos são aqueles 3 pequenos órgãos que a gente tem aqui relacionados a gente. Eu não, né? Porque eu não sou louva-a-Deus. A gente louva-a-Deus. Eles. São esses 3 órgãos sensoriais responsáveis por perceber mudanças na luz do ambiente, muito usados nos insetos que se locomovem de noite, que ajudam a perceber a iluminação da lua, das estrelas, para poder se movimentar no ambiente. E quando vocês olham para os ocelos, que seriam esses 3 pontinhos em forma de triângulo invertido na cabeça deles, vocês veem diferença? Vocês veem que uns são bem maiores, outros bem menores, uns ficam bem para frente, outros ficam mais no topo da cabeça? Isso diz muito para a gente se é um bicho que ele vai ser ativo mais durante a noite, se é um ocelo que ele está muito para o topo da cabeça, provavelmente é um bicho que ele tende a ficar mais numa posição vertical em relação ao substrato. Se ele está muito na parte frontal, geralmente são bichos que vão tender a estar mais perpendicular ao substrato, ou seja, deitado em cima de uma folha, deitado em cima de um tronco. Então, não só a gente vê uma variação de cor, de forma, que é bonita aos olhos, mas muito disso evidencia o quão essa ordem é diversa em termos de hábito e de estratégias, com bichos diurnos, bichos noturnos, bichos que vão preferir ficar na ponta de galhos, bichos que vão andar no substrato, bichos que vão ficar colados na árvore. E também não vamos esquecer das antenas. As antenas, como vocês já devem ter visto, são órgãos sensoriais extremamente importantes para os insetos, que vão ajudar nessa percepção química e também na percepção de ondas de vibração no ar. Então, só olhando para as antenas, vocês já conseguem ver uma grande diferença.
A gente tem desde antenas fininhas e curtas até antenas longas, extremamente ramificadas, com uma grande superfície de contato, provavelmente ligado a quê? A tipo de ambientes diferentes. Geralmente, bichos que vivem em ambientes com mais obstáculos, ambientes florestais, com diversas árvores, eles não recebem a mesma quantidade de feromônio em relação à distância em bichos de ambientes mais abertos, simplesmente por causa de uma característica estrutural do ambiente. Então, olhando para essas antenas, a gente também consegue inferir coisas sobre que tipo de ambiente que esses bichos vivem. E isso mostra que, apesar de ser uma ordem que não é tão diversa em número de espécies, ela é sim diversa em morfologia e em estratégias de vida. Como, por exemplo, um outro atributo muito importante dos louva-a-Deus é que eles são predadores. E a principal parte deles, além da visão ligada à predação, são as pernas raptoriais, o primeiro par de pernas deles, porque é com isso que eles vão segurar as presas. E a gente tem aqui uma generalização, você vai ter ali coxa, fêmur, tíbia, os espinhos aqui na parte de dentro, mais espinhos do lado interno, menos do lado externo, para pegar, tananã. Ok, eles pegam os bichos assim. E aí, quando você olha para essa diversidade de pernas raptoriais, olha a diferença na proporção fêmur-tíbia entre eles. Olha, por exemplo, aqui na figura A e aqui na figura E, onde a tíbia é curtinha e o fêmur enorme. Será que existe especialização em que tipo de presa vai ser capturada por cada uma dessas espécies? O que vocês acham? Sim ou não? Pode responder aí no chat. Eu tenho ferramentas diferentes para pegar coisas diferentes? Sim. A gente pode presumir isso, sim, porque a gente é uma estrutura extremamente importante para eles, ligada à atividade predatória, e ela varia muito. Vocês vão ver variando. Número de espinhos, tamanho desses espinhos, proporção fêmeo-tíbia, robustez. Então, por isso é errado, às vezes, a gente admitir que louva-a-Deus são insetos predadores generalistas. Porque, na real, eles exibem um elevado nível de especialização para alguns grupos. Então, sempre pensem nisso. Eles são predadores, sim, mas eles têm suas particularidades de uso do ambiente e também de seleção de presas que eles podem estar capturando. E aí a gente vai pensar em outras partes, tipo tórax. Tórax. O olho pega... O olho é para ver, a perna para capturar o bicho, o tórax. Tórax é só uma parte desimportante do inseto. No entanto, apesar do tórax não ter um papel forte em predação, ativamente, que nem as pernas raptoriais e a visão, ele faz parte de outras estratégias do bicho, como a camuflagem. A gente pode ver aqui 2 indivíduos que têm a mesma idade, são 2 subadultos, só que de espécies diferentes. E olha essa região que a gente chama aqui, eu até deixei aqui do lado para ver, que o tórax dele, o pronoto, que é a primeira parte do tórax, ele ainda tem 2 divisões, que seriam a prozona e a metazona. Como é que... eu esqueci de botar meu pontinho que brilha. Só um minuto, foi mal. Aqui. Que seria essa parte mais dilatada aqui. Olha essa parte mais dilatada nesse mocinho e olha essa parte mais dilatada nesse mocinho. Pode não ter nenhum papel ativo, tipo, ele não vai pegar bicho com o tórax. Mas isso, a característica morfológica dele, ali no tórax, está complementando uma outra estratégia de vida desse bichinho, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. E olha como isso varia. Olha que lindo. A gente tem desde simples projeções marrons, tranquilas, até estreitamentos extremos ou então projeções com diferentes cores e um degradê que vão auxiliar eles numa estratégia fantástica, que esses bichos são super especializados. Vocês já sabem qual que é, né? E aí ainda tem uma outra coisa muito legal nos tórax dos louva-a-Deus, que é a audição seletiva. Quem disse que louva-a-Deus não ouve? Ouve, mas não ouve todo mundo. Só ouve quem ele quer.
Os louva-a-Deus, eles têm ali no segundo segmento do tórax um órgãozinho, que é essa entrada aqui, que está evidenciada, que é responsável por captar ondas menores do que 20 Hz. Ou seja, frequências muito curtinhas. Quem será que produz isso? Morceguitos, morceguitos. Então, esse órgão é uma estrutura que não existe em todos os louva-a-Deus. A gente tem um clado inteiro de louva-a-Deus que é exclusivo da região neotropical, conhecido como earless praying mantis, que seriam os louva-a-Deus surdos. Eles não têm essa estrutura, mas a gente tem uma outra parte, praticamente metade da árvore filogenética para cima de louva-a-deuses que apresentam essa estrutura. E é uma estrutura ligada a reconhecer ultrassom de morcego. Porque ele está lá voando, toda vez que ele é atingido por uma onda de ultrassom, os nervos dessa região eles vão ser estimulados e vão estimular uma resposta, tipo uma manobra de voo neles. Então, alguns experimentos já mostraram que quando você joga um ultrassom nesses louva-a-Deus, enquanto eles estão em voo, eles performam um voo errático, completamente aleatório, que é para poder evadir um morcego que tente pegar eles no ar. Porque, lembra, morcego insetívoro, ele não pousa no chão e vai catar inseto. Eles geralmente pegam os insetos durante o voo. Então, é ali no voo que ele tem que arrumar uma estratégia, um jeito de fugir desses bichos. E aí, a gente sabe, quando a gente olha lá para a árvore filogenética, lá para os insetos, o quão as asas foram importantes para a radiação dos insetos, de forma geral. E elas não vão ser menos importantes no louva-a-Deus. Além dos louva-a-deuses, as asas elas não vão ter somente uma função de voar. A gente tem 3 tipos de situações. A gente tem indivíduos macrópteros, que eles vão ter as asas completamente desenvolvidas, braquípteros, que as asas vão ser curtinhas, e os ápteros, que não vão ter asas de forma alguma. E para os indivíduos que possuem asa, macrópteras ou braquípteras, a asa ela pode assumir uma infinidade de formas. A gente tem o primeiro par de asas, que é a tegmina, essa asa mais durinha, responsável por proteger as asas membranosas, que são o segundo par, que seriam as que vão performar o voo. E a gente varia de indivíduos que não vão ter nenhuma coloração, tipo, completamente hialinas, indivíduos que vão ter, tipo, nada muito diferente do que a cor do corpo, indivíduos que já vão ter um contraste maior entre a tegmina e as asas, e o segundo par de asas, até indivíduos que vão ter padrões e cores completamente diferentes, muitos deles usados em displays, principalmente para aqueles indivíduos braquípteros, que têm as asas curtinhas. Aquelas asas não servem para voar, mas servem para outra coisa. Muitas vezes para algum display, como nesse bichinho aqui. Vocês conseguem ver como essa parte colorida da asa, ela se completa com a parte colorida da tegmina? Vou botar mais uma vez só para... Olha como é que faz uma linha de um lado ao outro, onde você tem olhos em 2 pontos conectados por um corpo. Então, essas asas, muitas vezes, elas são usadas em displays contra predadores ou então em comunicação intraespecífica. E para a gente não esquecer, por último, mas não é menos importante, vem o bumbum. O abdômen do louva-a-Deus também varia bastante. A gente tem alguns abdômenes mais simples, que não vão ter nada de diferente, mas a gente tem abdômenes que apresentam projeções extremamente especializadas, tanto na região lateral, ventral, como no caso desse louva-a-Deus flor aqui, onde a parte ventral do abdômen, ela tem essas projeções e o abdômen ele fica dobrado sobre o corpo. Indivíduos que vão ter essas projeções na parte dorsal, ou então lateralmente, mesmo que nem o primeiro. Todas elas complementando essa estratégia de camuflagem. Porém, o abdômen tem uma outra coisa muito interessante que a gente pode usar, que é a sexagem. A gente tem uma forma bem simples de separar louva-a-deuses machos e fêmeas adultos, que é contando o segmento.
As fêmeas elas vão ter 6 segmentos abdominais, enquanto os machos vão ter 8. Outra característica muito legal de olhar é que geralmente os abdômenes das fêmeas eles vão ser mais ovalados, mais largos do que o dos machos, que são compridos, geralmente retinhos, e que a abertura genital, pensa assim, o macho, parte dorsal, parte ventral, uma boquinha assim. A fêmea, uma boquinha desse jeito, vamos botar uma fenda ventral na fêmea e uma fenda horizontal no macho. Mas a forma mais segura é sempre fazer a contagem dos segmentos. Mas lembre, nos adultos. Tá, a gente usa o dimorfismo sexual do abdômen para sexar quem é macho e a fêmea. Mas será que os machos e as fêmeas eles vão estar diferindo somente nisso? Não, vocês já viram que não aqui. O dimorfismo sexual dentro da ordem, ele acontece de diversas formas. Pode ser um dimorfismo sexual, onde você tem a mesma cor do indivíduo e, por exemplo, relacionado ao tamanho. Os machos, eles são sempre menores ou menos robustos que as fêmeas. Os machos também vão ter antenas maiores do que as fêmeas, porque eles vão procurar as fêmeas para acasalar, as fêmeas ficam lá quietinhas na delas. E eles também podem ter diferenças em relação à proporção do tórax, a cor deles e as asas. Por exemplo, aqui no primeiro a gente tem um exemplo bem diferente, onde um macho pequenininho, uma fêmea grandona, segundo intermediário, e o terceiro aqui, os dois aproximadamente do mesmo tamanho. Quando a gente fala de cor, a gente teria o primeiro aqui da mesma cor, apenas uma diferençazinha no padrão, onde o macho tem um pouquinho mais de marrom do que a fêmea, mas basicamente a mesma cor. O segundo, a mesma cor, mas a saturação da cor é diferente, onde o macho ele é muito mais vibrante e a fêmea é mais pálida. E no terceiro, 2 cores distintas. E o comprimento da asa. A gente vai ter aqui machos com diferentes proporções no comprimento da asa, mas geralmente a asa do macho ela é muito maior do que a asa da fêmea. A gente também vai ver uma grande diferença quando a gente olha para a cabeça. Por exemplo, lembra que lá no começo, quando a gente estava vendo morfologia de cabeça, eu falei, olha, esse aqui tem um ocelo maiorzão, esse aqui tem um ocelo menor. Isso fica muito mais acentuado quando a gente compara machos e fêmeas. Como eu disse, os machos são o sexo que vão procurar o parceiro, que vão se locomover no ambiente para poder encontrar uma fêmea. E muitas vezes as fêmeas de louva-a-Deus não voam. Elas geralmente vão ter uma asa menor, ou então mesmo que elas sejam consideradas macrópteras, com toda a asa desenvolvida, o corpo delas é bem robusto, então elas não conseguem voar muito bem. É o macho que vai se locomover, geralmente à noite, em busca dessa fêmea. Então, ele tem os ocelos, geralmente, maiores e mais desenvolvidos para ajudar nessa locomoção. Ele também vai ter uma cabeça menor e menos robusta em relação à fêmea, acompanhando mais ou menos a proporção do corpo, onde as fêmeas são geralmente bem mais robustas que os machos. E aí a gente tem só aqui maior para vocês verem a diferença em tamanho de macho e fêmea. Vocês podem ver aqui, ó, a antena da fêmea. Ela não alcança o final do primeiro segmento torácico, a do macho passa tranquilo. Vocês têm aqui a cor diferente, o tamanho deles é diferente. Então, todas essas características ajudam a gente a ver como eles variam, não só entre espécies, mas também dentro da própria espécie. Olha esse rapaz aqui. Olha esse tórax fininho, fininho, mas esse antenão. E ele, em geral, é bem menor do que a fêmea. Então, são alguns exemplos que a gente pode ter para observar um pouco isso. E, como todo bom hemimetábolo, desenvolvimento incompleto, a gente não tem um estágio de pupa. A gente vai ter ovos, uma ninfa que se assemelha bastante com a adulta e vai crescendo através de mudas até chegar na fase adulta de maturação sexual. É onde a vida começa, na reprodução. A reprodução ela é tida para muitas espécies como o único momento de encontro. Tirando quando você nasce, que está todo mundo junto, e não é considerado um encontro porque você surgiu naquele momento, você não vai encontrar a galera de novo, não vai procurar ativamente a galera de novo, se não for para reproduzir. Ela geralmente vai acontecer na primavera, nos ambientes temperados, mas em termos neotropicais, em termos de regiões tropicais, tem espécies que podem se reproduzir ao longo do ano inteiro. A fêmea ela vai liberar hormônios que vão ser sentidos pelas anteninhas dos machos, chamando vem cá, meu bem.
A fecundação é interna e o canibalismo, como a gente vê em charges, a gente vê em memes por aí, ele na real é um evento raro, ele não acontece muito na natureza. A gente tem muito relato em cativeiro, de criador, ou então em espécies de ambientes temperados, mas não é uma regra dentro da ordem. E aí você vendo... Esse documentário tem até no YouTube, gente, e é aquele típico documentário dos anos 90, do Nat Geo, do Discovery, com aquela narração toda dramática, uma música de suspense do fundo, mas é assim, o macho vem geralmente, cata a fêmea e vai sentindo até chegar na abertura genital dela e fazer a fecundação. Porém, por mais que a maior parte dos louva-a-deuses sigam essa regra, a gente tem alguns casos onde a gente tem comportamentos sexuais. Por exemplo, em Orthodorella brasiliensis, essa é a pose de cópula. Muito sugestiva, eu sei, gente, muito sugestiva. Mas é algo que foi descrito recentemente e a gente começou a observar agora, estudando mais a fundo outras espécies, que, na real, o que a gente pensava de que louva-a-Deus só chegava lá, o macho tinha que arrumar um jeito de chegar e acabou, não é bem assim. A gente tem diversas espécies que elas têm, sim, um ritual de corte e cópula, um ritual de expor displays, de tentar atrair a atenção do parceiro de alguma forma, e aonde machos também selecionam fêmeas. Então, muito do que a gente viu até hoje em livros, em meios convencionais, eles são baseados nessas espécies de ambientes temperados, basicamente em Tenodera-sinensis, imantes religiosos, e tem sido extrapolado tudo que se sabe desses dois bichos para uma ordem inteira. E o meu intuito com essa palestra é mostrar que não é bem assim. A gente tem muita coisa diferente acontecendo. Mas uma coisa que todos esses louva-a-Deus têm em comum é que quando eles vão botar os ovos, eles põem esse ovo agrupado, todos esses ovos agrupados com uma massa em volta que a gente chama de ooteca. Ou seja, os ovos estão ali dentro, a fêmea ela produz essa espuma e ela vai confeccionar os ovos envoltos por essa espuma numa massa só que serve para proteger da temperatura, de secação e de predadores. E você fala, legal. E aí fica mais legal ainda, quando você vê quão diferentes podem ser essas ootecas que elas põem, essas massas de ovo. Elas são tão diferentes, mas tão diferentes, que inclusive você pode usar elas para identificar diversas espécies. Você pode simplesmente pegar uma ooteca no campo e chegar no mínimo a que gênero aquela ooteca pertence. E claro, é lindo, é maravilhoso, é uma estratégia impressionante, mas como tudo na natureza, os avanços estão aí para serem superados nessa tremenda corrida entre predadores e presas, ou nesse caso, predadores e presas e parasitas. A gente tem umas vespinhas, sempre elas, parasitas de ooteca, principalmente desse gênero Podagrium. E vocês vão saber exatamente quando elas parasitaram uma ooteca, porque ao invés de sair para o lugar onde deveriam sair, os filhotinhos de louva-a-Deus, elas fazem buracos aleatórios na ooteca, matando os ovinhos lá dentro. Mas quem não foi parasitado, quem conseguiu sobreviver, essa etapa vai fazer o quê? Vai nascer. E aí a gente tem dois tipos de nascimento. A gente tem esse boom, onde todo mundo nasce de uma vez junto, e a gente tem alguns casos onde o nascimento ele acontece ao longo de dias, geralmente para diminuir as chances dos indivíduos serem predados todos de uma vez, caso esteja algum predador ou parasita ali perto. E como um bom hemimetábulo, eles vão crescer através de mudas e se assemelhando cada vez mais com adultos. Os números de mudas são bem variados, vão lá de 4 até 11 mudas, dependendo da espécie. Porém, muitas espécies não têm um número certo de mudas. Eles podem se tornar adultos mais cedo ou mais tarde, dependendo de comida, dependendo de comida e de condições do ambiente. E como que é essa muda? Mais ou menos como ocorre para a maioria dos insetos. Com uma fenda aqui na região da altura do tórax, onde ele vai sair e vai permanecer ali um tempo até ele começar a bombear a hemolinfa para o resto do corpo, bombeará, ficar durinho e vão partir para a próxima.
E se você conseguiu passar de tudo isso, você acha que você vai chegar lá? Talvez não. Porque se você não foi parasitado quando ovo, você ainda tem chance de ser parasitado quando adulto. E para os louva-a-Deus, os parasitas mais comuns vão ser moscas, principalmente dessas duas famílias, Sarcofagite e Tachnide. Desculpa, Heloísa, eu odeio essas moscas, me perdoa. Nematomorfas, vespas dessas duas famílias, desse gênero, dessa família, e fungos. E como todo mundo gosta de um pouquinho de coisa grotesca, tem esses videozinhos na internet sobre alguns nematóides saindo de louva-a-Deus. O mais famoso é esse, que ele não é exclusivo de louva-a-Deus, na real ele acomete grilos, acomete muitos outros artrópodes, onde ele induz uma resposta do artrópode de buscar por água, que é o ambiente onde ele vai completar a parte do seu ciclo de vida. Então, ele induz essa resposta, faz o bicho ir até a água, chega na água, ele sai. E quando ele sai, ele geralmente sai arrebentando tudo, e o bicho não sobrevive. Eu vou deixar o vídeo chegar no final. Quem quiser depois fala que eu mando o link. E aí a gente entra na parte mais linda desses bichos. Tantas cores, tantas formas que a gente viu. Além de, para tudo que a gente conversou, elas podem atuar em algo mais. E elas vão atuar em louva-a-Deus principalmente em duas frentes, como defesas primárias e defesas secundárias. O que eu vou estar chamando de defesa primária aqui? Defesas contra a detecção e contra a identificação. Não ser percebido e não ser reconhecido. Contra a detecção, camuflagem amplo senso, que vai depender de cor, da forma e do comportamento. Então, como vocês estão vendo aqui, bicho praticamente não dá para ver. Aqui também não. Alguns deles vão imitar até danos foliares. A gente tem uma camuflagem também que ela pode se modificar ao longo da vida. Por exemplo, esse indivíduo, quando jovem, ele parece bastante um gravetinho, mas conforme ele cresce e ele tem asas, bem, gravetos não têm asas. Então, então a gente tem muitas vezes seleção por traços que vão maximizar essa camuflagem. E dentro dessa ordem, vocês podem ter certeza que o que não faltam são exemplos dos mais variados possíveis. E aí, alguém consegue saber onde está o bicho nessa foto? Você olha. Cadê o louva-a-Deus na foto? Onde é que ele está? Aqui. Estaria aqui, bem no centro da foto. E se vocês olharem para esse louva-a-Deus, vocês não vão pensar que ele tem nada de especial, nenhuma puta especialização morfológica que nem a gente viu nos outros que ajudem na camuflagem. Mas simplesmente essa forma e essa cor, relacionada ao tipo de ambiente que ele vive, o tipo de hábito que ele tem, pode propiciar para ele alguma proteção em termos de camuflagem. E lembrem, camuflagem não é só somente cor e forma do corpo, é principalmente sobre comportamento. Galhos não saem andando, folhas não te atacam quando você encosta nelas. Então aqui é um exemplo que eu estou cutucando um louva-a-Deus e ele está ali firme e forte, achando que eu não estou vendo ele. Tem que crer, tem que acreditar com todas as suas forças, você não está sendo visto, senão não funciona. E aí, essa cor, como eu disse, ela pode mudar ao longo da vida. E a gente tem diversos exemplos disso em diversos louva-a-Deus diferentes. Como, por exemplo, ninfas de primeiro insta, de dolomantes e de segundo insta. Esse aqui é o louva-a-Deus orquídea, que é muito conhecido. Aqui é um outro tipo de louva-a-Deus orquídea, onde você tem uma ninfa de primeiro insta com coloração toda aposemática, enquanto, quando adulto, ele está lá todo florzão. E o polimorfismo, ele pode não mudar só, ele pode não ajudar só a camuflagem ao longo da vida, como ele também pode aumentar as chances da população de uma forma geral através da variação de cor entre indivíduos, o que vai possibilitar que ao menos alguns indivíduos dentro daquela população encontrem fundos ambientes onde eles vão estar realmente camuflados e também vão dificultar a aprendizagem do predador por uma forma e cor específica. E olha só que lindo, gente. E aí a gente tem as estratégias contra a identificação, que nada mais é que o mimetismo, ou seja,
Camuflagem é sobre você não ser visto ou você não ser detectado. Mimetismo é sobre ser visto. Você quer ser visto, você quer que vejam você, mas que não saibam quem você é. É um disfarce. Então, é muito comum em diversas espécies você ter as ninfas, principalmente as ninfas de estágios muito jovens, se assemelhando a formigas ou então a vespas. Inclusive, descrita há pouco tempo, alguns aninhos atrás, um indivíduo que ele mimetiza a vespa mesmo após a fase adulta. Uma espécie. Isso aqui é uma ninfazinha de Metaphotina brevipenis, segundo o Insta, que nós acreditamos que mimetize formigas camponotus. Isso tá com puta zoom, galera. Isso aqui é uma gota d'água. Então, quando você vê ela ali no meio de todo mundo, você não consegue perceber que aquilo é um louva-a-Deus e não uma formiga. E aí, essas seriam as defesas primárias, ou seja, antes de acontecer um ataque, primeira linha de defesa. A segunda, vamos botar, quando deu merda, são as defesas secundárias, que elas vão se basear principalmente em comportamentos, que seriam os displays deimáticos, se fingir de morto, fugir, ou então, em último caso, atacar de volta. E eles são muito bons em fazer displays. Eles vão usar expansões do abdômen, vão usar as asas, que nem a gente já mostrou, a forma como vão subir, vão mexer as pernas dianteiras e também a coloração das mandíbulas, das peças bucais, que muitas vezes vão ter uma cor bem contrastante. Ah lá, alguém ali não gostou não, falou, pô, você tá zoando com a minha cara? E às vezes, quando isso não funciona, que nem muitos insetos, eles fingem que não são coelhos, eles fingem de morto. Então, muitos indivíduos eles vão usar a tanatose como uma estratégia, principalmente quando essa ameaça é muito súbita. Como é que vão botar um susto? Nem todas as espécies vão performar isso, nem todos os indivíduos de uma espécie vão performar, mas são estratégias bem plásticas que podem ser encontradas praticamente em qualquer espécie da ordem. Transforma. E aí, falando talvez de uma das coisas mais legais que a gente fala sobre o louva-a-Deus, é sobre a visão deles. Por quê? Porque o louva-a-Deus é o único inseto que vai ter uma visão em 3D, ou seja, eles conseguem detectar profundidade, detectar distância dos objetos que nem a gente consegue. Essa visão geralmente é uma visão de longo alcance, que é propiciada por cerca de 10 mil omatídeos em cada um dos olhos compostos. Esses olhos eles vão ter uma região chamada fóvea, que é uma região de alta densidade de omatídeos e de alta resolução. Apesar dessa resolução inteira, os louva-a-Deus eles não enxergam cor. Eu botei cor ali, mas na verdade é contraste. Eles têm um espectro de visão que vai estar ali por volta de 510, 520, então eles não têm receptor para mais de um canal de coloração, logo eles não enxergam cor. Mas eles têm uma visão de contraste e eles têm uma definição perfeita, muito, muito boa, que fazem com que eles consigam detectar presas a diversas distâncias e em diversas velocidades de movimento diferentes. E o que é incrível é que eles conseguem fazer um processamento de imagem muito alto com um cérebro simples, o que tem tornado eles modelos para diversos estudos de robótica, diversos estudos de visão, justamente para a gente tentar replicar todo esse sistema de alguma forma que a gente possa usar em robôs, em inteligência artificial para diversas aplicações. E aí a gente tem um videozinho aqui mostrando para vocês como que é que eles matam. Vocês pensam, devagar, mas esse strike dura 0,039 segundos. Então, geralmente, uma outra ferramenta muito usada por eles, além dessa supervisão, além das pernas, além de todas as estratégias que ele tem, é que eles são extremamente rápidos para dar o bote. Então, mesmo em algumas situações onde eles não acertam de primeira, olha esse vídeo. Ele erra
Não deu, ele vai de novo. Ainda dá uma ajeitadinha. E tudo isso aconteceu em 0,057 segundos. Então, eles são extremamente rápidos. E aí, depois que você pega uma presa, você tem que dar conta dela, né? E eles geralmente conseguem comer praticamente qualquer coisa que pegam, graças a essas peças bucais deles, que são extremamente fortes e articuladas, permitindo a ingestão de praticamente qualquer textura de alimento. De um lado, a gente tem um besouro, do outro, a gente tem um pedaço de acém. E é bem conhecido todo esse comportamento agressivo de louva-a-Deus e o quanto eles são bons em pegar qualquer coisa que esteja dentro do range de tamanho deles. Algumas espécies grandes de louva-a-Deus têm sido responsáveis por mortes de passarinho, inclusive esse artigo de 2016 relata 147 ocorrências de predação de pássaros, muito deles beija-flores ou aves pequenas, por louva-a-Deus. Porém, não são só pássaros que sofrem, a gente tem outros tipos de bichos também. Aqui a gente tem uma situação comum, principalmente nos Estados Unidos, onde essas espécies elas são espécies invasoras, não são espécies nativas, que eles geralmente vão para bebedouros de passarinho e esperam os beija-flor lá para matar. Bem assim, para que fazer esforço? Nada, né? Mas a gente tem essas espécies grandes também predando lagartos, predando peixes, sim, pequenos roedores, cobras. A gente olha, eu entendo o sentimento de vocês, eu entendo, é tipo assim, eu gosto de louva-a-Deus, mas ver um invertebrado predando um vertebrado é sempre uma coisa muito chocante. Mas acontece, inclusive no YouTube tem vídeo deles matando rato. Então, assim, são poderosos. E para finalizar, eu gostaria só que vocês sempre prestassem atenção em uma coisa que causa grande confusão. Acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar em convergência adaptativa, que é quando você tem táxons não relacionados filogeneticamente, mas que exibem uma forma, uma morfologia muito parecida, geralmente selecionada pelo hábitat, geralmente selecionada por um ótimo ou por um preferível tipo morfológico para aquele hábitat. E isso acontece bastante em louva-a-Deus. Então, aqui a gente tem 3 bichos completamente distintos. E todos eles parecem muito um com o outro. Aqui em cima, a gente tem um gafanhoto da família Proscopidae, que a gente pode ver boca para baixo, mas tipo assim, cabeça super alongada para cima, olhos para cima. Não tem pernas raptoriais. Tem pernas saltatoriais. Aqui embaixo, a gente tem um bicho-pau, boca para frente do corpo, para frente da cabeça. Não tem pernas raptoriais. Os olhos também são lá para frente. Não parece muito louva-a-Deus. Aqui, vocês podem achar que é um bicho-pau, mas aqui é um louva-a-Deus. Aqui vocês podem perceber as pernas raptoriais, aquela característica da cabeça, dos olhos, cada um em uma extremidade no corpo e a boquinha para baixo. E aí a gente cai em outros exemplos também, que a gente tem, por exemplo, moscas que vão ter essas pernas raptoriais também, moscas predadoras, que algumas pessoas vão confundir com louva-a-Deus, e também esses casos de alguns neurópteras da família Mantispidae, que eles têm essas pernas raptoriais, mas se vocês pegarem uma foto melhor, vocês vão ver que elas abrem de um jeito estranho, elas abrem meio para trás. E é geralmente um bicho que se confunde bastante com louva-a-Deus. Mas além da morfologia das pernas raptoriais serem diferentes, vocês podem ver que os olhos e o formato da cabeça eles são bastante diferentes. E lembrem sempre, as asas do louva-a-Deus, você tem uma tegmina, geralmente mais opaca, e uma asa membranosa. As asas dos neurópteros, elas são extremamente inervadas e elas não se sobrepõem certinho assim uma para outra que nem no louva-a-Deus. Elas ficam assim. Então são coisas que ajudam a gente também a perceber a diferença entre esses bichos semelhantes. E aí, por fim, para dar só
um panorama geral para vocês. Esse aqui é o que a gente tem até agora de número registrado de espécies conhecidas de louva-a-Deus para os biomas brasileiros, porém a gente sabe que esse número está muito subestimado. A gente tem uma concentração maior de espécies na Amazônia e na Mata Atlântica, não por causa de uma maior diversidade nesses locais, mas por causa dos centros de pesquisa. E são números que a gente tem que ter em mente toda vez que a gente vai olhar para essas estimativas de biodiversidade, que muitas delas estão enviesadas por causa da proximidade e da disponibilidade de centros de pesquisa no local e pela facilidade de coleta e identificação de alguns táxons. Na Amazônia, a gente teve até 2 anos atrás uma pessoa muito importante trabalhando lá, que foi o José Antônio Agudelo, que fez uma ótima revisão de Fotinella, ajudou a descrever diversas espécies por lá. Na Mata Atlântica, tem a galera do Projeto Mantes, que trabalha com Júlio Rivera, que eles também estão identificando diversas espécies de louva-a-Deus. Então, a gente vê que isso já subiu bastante os números nesses biomas. Porém, quando a gente vem para Cerrado, para Pantanal, para Caatinga e para Pampa, onde a gente não tem centros fortes de pesquisa trabalhando com esses bichos, os números caem. E aí eu posso dizer para vocês que trabalhando no Cerrado, eu já achei cerca de 16 gêneros, não é nem espécie, 16 gêneros diferentes. Então, a gente sabe que esses números estão subestimados e que a gente precisa de pessoas que gostam desses bichos e estejam dispostas a trabalhar com eles para desvendar o quanto essa diversidade que a gente ainda não conhece pode abrigar de diversidade funcional e de estratégias de vida que a gente viu ao longo dessa palestra. Se vocês gostam de louva-a-Deus, aqui tem algumas páginas, alguns lugares bacanas para vocês seguirem. Aqui eu não botei um Instagram, mas eu recomendo bastante. Para quem gosta de inseto de uma forma geral, mas principalmente louva-a-Deus, seguir o César Favacho. Ele faz um trabalho muito bacana de divulgação de insetos, com fotografia e filmagem em macro, mostrando o ciclo de vida deles. Então, segue o César lá. Se vocês quiserem, depois eu passo o Instagram deles. Ele também cuida desse site Eu Amo Louva-a-Deus, onde muita gente pede identificação. Tem o site do outro César também, que é o Insetologia, que também tem uma página no Facebook. Além do Mulheres de Entomologia, que vocês já sabem, e os sites que a gente já conhece. Galera, é isso. Obrigada. Espero que vocês tenham curtido. Quem tiver qualquer pergunta, pode mandar. E aí, galera? Então, Tamires, deixa eu parar a apresentação aqui para liberar. Então, para a criação de bioensaio. Então, para a gente criar desde o primeiro Insta, geralmente é um pouco mais complicado, sim. Mas, não na real, deixa eu reformular minha resposta. Não é complicado, mas são bichos que eles têm uma taxa de mortalidade alta. Então, a manutenção deles em cativeiro é simples. Geralmente, a gente alimenta nos primeiros instares com drosófila, depois a gente pode passar para larvinhas de besouro, grilo, qualquer coisa que esteja no tamanho dele, eles pegam, dando comida umas 3 vezes na semana, botando água, eles vão viver bem. Porém, os primeiros instares, como para muitos insetos, eles têm uma taxa de mortalidade alta. Então, muita gente tem essa dificuldade de trabalhar, porque é difícil você criar desde novinho um número grande deles. Mas isso é possível sim, ainda mais se você tiver uma estrutura no laboratório de pessoas que possam te ajudar na manutenção, dá super sussa. Ai, gente, pode fazer mais perguntas. Gente, se vocês não fizerem pergunta, a Bruna vai ter que inventar uma pergunta, o Vitor vai ter que inventar uma pergunta, o Cícero vai ter que inventar uma pergunta. Porque, realmente, eu amo eles, então eu quero falar mais. Vai, Aurora, nós. Drelly, fica uma dúvida mais geral, assim, que você comentou sobre convergência evolutiva, né?
Daí eu fiquei pensando, tipo, se eu tenho lá 2 bichos que são parecidos, como que eu faço para saber se é um caso de mimetismo ou de convergência? Então, é porque eles funcionam de formas diferentes. A convergência adaptativa, geralmente você tem uma morfologia que ela está ligada ao uso do habitat. Ou seja, você vai ter, por exemplo, vamos pegar um riacho, onde a água do riacho é muito rasa. Geralmente você vai ter espécies ali que elas são mais adaptadas a nadar próximo ao fundo, ou então que elas exploram o hábito, exploram mais o substrato, vão ter a boca virada para baixo, que nem cascudo. Então, a gente sabe que a convergência adaptativa, ela é sempre quando a morfologia ela está voltada ao uso do habitat, e é o habitat que está selecionando aquela forma em específico. Quando a gente está falando de mimetismo, a gente tem um sistema onde a gente tem um modelo, que é o bicho que vai ser imitado, o imitador, que é o mimético, e um terceiro alvo, que vai ser o receptor do estímulo. Por exemplo, pegar um exemplo muito comum de cobra coral. Você tem um mimetismo ali. Você tem uma cobra coral. Vamos pegar um mimetismo batesiano, que é aquele onde o mimético ele não é impalatável, ele está só imitando alguém que é venenoso, para ser mais fácil de entender. Então, tem a cobra coral verdadeira, tem a cobra coral falsa, e aí essa cobra coral falsa, ela está ali se parecendo com uma cobra coral verdadeira. Aquela cor dela não tem relação com o uso do habitat, ela tem relação com proteção contra um predador. Então, se você for botar nesse esqueminha que eu falei, você tem um modelo, que é a cobra coral verdadeira, você tem a cobra coral falsa, que é um mimético, e você tem o pássaro, que é quem vai predar aquela cobra ali, se ele achar uma cobra normal. E aí, o que acontece? O pássaro, qual que é o benefício da forma da cobra coral falsa? Não é que vermelho e preto ajuda ela no ambiente a pegar uma presa diferente, a se esconder, a se proteger do sol. É por aquela cor dela, vermelha e preta, ajuda ela a ser confundida pelo passarinho como uma cobra coral verdadeira. Então, essa é a diferença. No mimetismo, você está enganando alguém. Pensa sempre assim, é uma estratégia de decepção, de deception. Você está enganando alguém para se parecer algo que você não é. Então, o mimetismo, você tem um alvo que vai ser enganado. Na convergência adaptativa, é simplesmente a forma que favorece o uso do ambiente. Por exemplo, ter um dente maior me faz quebrar mais castanha. Mas eu ter um dente maior não faz com que um passarinho me veja, acho que eu sou um outro bicho e corra quando me vê. Entende? Deu para entender, sim. Obrigada. Tá, sabe que o canibalismo é uma relação ecológica que é muito presente em espécies de louva-a-Deus. Já se tem uma ideia do porquê eles adotaram esse comportamento, hoje fala muito sobre nutrientes para a fêmea, mas seria isso. Então, o que eu acabei de falar na palestra foi que não é uma relação ecológica muito presente em louva-a-Deus. Na verdade, isso é um mito. O canibalismo, ele existe, mas ele não é comum. O canibalismo ele não é regra. Ele vai acontecer muito mais em espécies de ambientes temperados, geralmente por causa dessa nutrição, que você tem uma janela... de tempo, antes do inverno chegar e matar todo mundo, muito pequena, mas ele não é uma regra. Por exemplo, o canibalismo dentro de Mantódia, ele acontece por causa da alta agressividade, e não como um processo resultante do processo sexual. Ou seja, você pode ter uma fêmea, que se ela achar outra fêmea, ela vai matar e vai comer, simplesmente porque aquela fêmea cruzou o caminho dela. Você vai achar uma ninfa predando a outra. Então, o canibalismo, ele não é uma regra dentro da ordem. Ele é simplesmente uma estratégia oportunista. Eles não se especializaram em canibalismo, eles não têm nenhum tipo de
comportamento ou adaptação para o canibalismo é simplesmente, se acontecer deles verem algum bicho ali perto e o bicho que estiver dando sopa for da espécie deles, eles vão comer como se fosse outro. Mas não é comum, até porque louva-a-Deus é um bicho que ele vive em baixa densidade populacional. A gente não tem muito louva-a-Deus junto. Tem um aqui, o outro lá na puta que pariu. Então, o encontro entre indivíduos da mesma espécie é muito raro. Aí as pessoas geralmente também associam a canibalismo sexual, porque a corte, a cópula é um dos poucos momentos onde você vai ter um encontro. Mas não é uma regra. Em alguns locais você pode ter a fêmea sendo mais agressiva, porque realmente, principalmente na região temperada, você tem um período de curto entre o momento da reprodução e o momento que vai todo mundo morrer no inverno, muito curto. Então, elas são mais agressivas, elas podem sim comer os machos, mas não é uma regra. Principalmente para a nossa região, onde a gente tem bastante presa para todo mundo. Sim, todas as espécies são predadoras, sem exceção, Ana. É uma ordem carnívora. Eles são todos predadores. Você pode ter alguns comportamentos ingestivos que não são de predação, por exemplo. Tem registro de louva-a-Deus bebendo néctar, tem registro de louva-a-Deus bebendo água, louva-a-Deus bebendo corpúsculo em baúba, mas isso não é o hábito alimentar deles. É uma coisa que pode acontecer. Mas eles são predadores mesmo sem exceção. A convergência poderia ser uma especiação, o início de uma especiação? Não, porque a especiação é a formação de formação de novas espécies. A convergência, ela simplesmente está tratando das espécies migrarem para uma morfologia parecida. Então, você pode ter, ao longo da história daquele ambiente, seleção por aquele morfológico, aquela forma ótima, em diversos organismos diferentes. Mas quando a gente está falando de especiação, a gente está falando em processos que vão provocar a mudança, vão selecionar a mudança dentro de uma população ao longo do tempo ou divisão dessa população. Então, a convergência ela não seria uma especiação. Quando a gente fala de processo de especiação, a gente está falando de alopatria, a gente está falando de vicariância, a gente está falando de deriva genética. Então, seriam coisas diferentes. Sabe de estudos que têm usado manual de controle biológico de insetos contra pragas agrícolas? Então, não. Eu conheço o registro deles considerados como controle biológico para pragas de jardim, principalmente. Então, geralmente, você tem ali pulgão descontrolado no jardim, mosquinha, tananana. A galera usa louva-a-Deus para isso. Mas controle biológico em praga agrícola, geralmente a gente foca mais em organismos que tenham uma maior abundância e que possa ser replicável em larga escala, tipo vespas que vão voar, vão pegar outros bichos. Então, eu não conheço nenhum estudo e eu não sei se seria aplicável pela biologia do bicho, deles não serem abundantes de forma geral, serem bichos em comparação com os outros insetos considerados raros. Então, não sei, não conheço. É uma coisa que pode ser estudada, sim, que pode ser investigada, mas a gente tem registro deles usados para controle em jardim, em coisas em pequena escala. Um jardim, uma estufa. Agora, em escala de plantações, escalas maiores, não. Gente, eu fui respondendo as perguntas que não é metralhadora. Se alguma coisa não ficou clara, vocês podem perguntar de novo, falar, mas eu não entendi isso. Não, mas isso não é aquilo lá? Deu para entender, galera? Se não deu para entender, vocês falam que não deu para entender, que se o tempo acabar, que vocês podem me mandar e-mail, a gente conversa por e-mail, não tem problema. Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que podemos ir encerrando por aqui. Agradecer a Adriele pela palestra, foi maravilhosa.
muito enriquecedor. Ih, a Bruna caiu. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que ela caiu. A Bruna caiu. Mas, enfim, pessoal, obrigado para quem participou da palestra. Obrigado, Adriele, por ter dado essa palestra maravilhosa mais uma vez, que a outra já tinha sido muito boa, né? Agora a gente encerra e amanhã a gente volta seguindo o cronograma. Ok, pessoal?